paz do Senhor, meus irmãos, e sejam muito bem-vindos ao canal Introduzindo as Escrituras. No vídeo de hoje estaremos aprendendo o primeiro personagem da genealogia pré-diluviana, a história de Adão. Aprenderemos um pouco com ele, quem foi ele, algumas perguntas também responderemos, até aquelas perguntas mais difíceis, e até aquelas perguntas engraçadas, como se Adão tinha um umbigo. E demais coisas aprenderemos sobre Adão, o primeiro homem da genealogia pré-diluviana. Nessa série de vídeos que estarei fazendo, estarei contando a história de Adão até Noé, todos os homens antes do dilúvio. E no vídeo de hoje estaremos aprendendo mais sobre quem começou tudo isso, o patriarca dessa genealogia, que foi Adão. Então, sem mais delongas, vamos à história de Adão. Quem foi Adão na Bíblia? Adão foi o primeiro homem a vir à existência. O significado do seu nome é complicado de se falar, pois quando Adão foi criado, não existia a língua hebraica, que geralmente vem o significado dos nomes. Porém, alguns dizem que pode significar terra, vermelho, ou apenas homem ou humanidade. Mas precisamente falam que significa homem que foi tirado da terra, vermelha, um significado um pouco grande, mas como eu disse, é complicado. Como Adão foi criado? Adão foi criado pelas mãos do próprio Deus. Interessante de se notar que no decorrer da criação, Deus apenas diz para se criar, como por exemplo o haja luz. Mas com Deus, ele fez questão de ir ao pó da terra e criar Adão a partir do barro, e a partir do barro fez a imagem do homem e soprou de suas narinas o sopro de vida. Detalhe que essa imagem que ele fez era a imagem semelhante a ele. O sopro de Deus é o que separa os seres humanos do reino animal. E ali se nascia a primeira alma humana. Deus criou um ser semelhante a si mesmo. Por isso o homem pode raciocinar, refletir, intuir e escolher seus próprios caminhos. Qual era a principal função de Adão? Depois de criar Adão, Deus colocou no jardim do Éden e falou para que ele fosse guardião da terra e desse os nomes para todos os animais. Ou seja, todo animal que conhecemos hoje, todos os nomes foram Adão que escolheu. E Deus deixou ele como governante sobre toda a terra. A queda de Adão. O mundo era perfeito, o homem era perfeito e tudo era perfeito. Porém, o homem tinha que cumprir somente uma ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o homem, juntamente com Eva, sua esposa, o qual Deus havia tirado a partir de sua costela, pecaram e comeram o fruto proibido. Assim, desse modo, Adão deixou de governar a terra e passou todo o domínio para Satanás, a qual passou a ter domínio até o dia da crucificação de Cristo, onde por meio de sua morte recuperou o domínio que Adão tinha perdido. Por isso, muitas vezes nas Escrituras, Jesus é falado como o segundo Adão. O que aconteceu depois com Adão? Adão, juntamente com sua esposa, Eva, foram expulsos do jardim. E agora o homem teria que trabalhar muito, mais pesado para gerar sustento para sua casa e sua família. Adão e Eva tiveram filhos, os mais conhecidos como Caim e Abel, e também Sete, o filho que Eva deu à luz depois da morte de Abel. De acordo com a Bíblia, Adão viveu até os 930 anos e gerou muitos filhos e filhas, além dos mencionados na Bíblia. Na tradição judaica, diz que Adão teve 36 filhos e 27 filhas, totalizando 60 filhos, mas essa informação não possui veracidade bíblica comprovada. Bom, esta é a história de Adão. Após o nascimento de Sete, a Bíblia não nos diz mais sobre a vida de Adão. Mas uma curiosidade que está comprovada na Bíblia é que ele conheceu muito dos seus descendentes, inclusive Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos de idade quando Adão morreu. Ou seja, muito possível que Adão tenha conhecido Lameque, pai de Noé, e outros descendentes seus, como Matusalém e até mesmo Enoque, que foi transladado para o céu. Muito bem, meus irmãos, vamos estar chegando no final de mais um vídeo e agora estamos respondendo algumas perguntas, o qual eu selecionei, onde muitas pessoas fazem na comunidade cristã. E são elas. A primeira: como será que Adão reagiu à morte de Abel? Bom, a Bíblia não nos deixa claro como Adão e Eva ficaram sabendo sobre a morte de Abel, mas com certeza, como ele era filho deles, deve ter sentido uma dor imensa, como os primeiros pais a sentir a dor da perda de um filho.
Possivelmente Deus consolou Adão e Eva e por isso lhe deu seu filho Sete. Mas a Bíblia não nos deixa claro detalhes sobre isso. Mas com certeza Adão e Eva ficaram muito chateados com Caim e possivelmente depois da morte de Abel não manteram contato mais com seu filho primogênito. Adão e Eva foram salvos? Outra pergunta muito interessante que as pessoas fazem é se Adão e Eva foram salvos. Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, pois a Bíblia não nos deixa claro, não nos deixa indícios que eles foram salvos, não nos fala com essas palavras. Por isso não podemos afirmar com certeza. Mas olhando a palavra, analisando ela em si, podemos ter que sim, eles foram salvos. Pois na Bíblia nos cita que Caim e Abel procuravam agradar ao Senhor oferecendo sacrifícios. E quem mais poderia ter ensinado esse sacrifício a não ser Adão e Eva a agradar ao Senhor? Possivelmente Adão e Eva criaram seus filhos para ser obedientes ao Senhor por saberem do erro que eles tinham cometido. Então eu creio que sim, eu creio que eles se arrependeram amargamente pelo que eles fizeram e voltaram para o Senhor. Como por exemplo está na palavra, onde a partir de Enos começaram a invocar o nome do Senhor, e também que Caim e Abel ofereciam sacrifícios para agradar ao Senhor. Ou seja, eu creio que Adão e Eva foram salvos sim, apesar de tudo. Adão tinha um umbigo? Uma pergunta engraçada que eu deixei para o final, mas que muita gente tem dúvida. É sério, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, até geram discussões na internet. Mas para responder a esta pergunta é bem simples. Adão tinha um umbigo, sim ou não? E a resposta é claro que não. Adão não tinha um umbigo. O quê? Então você deve estar se perguntando, mas como assim Adão não tinha umbigo? Qual é as evidências, as provas disso? Bom, a primeira evidência é Adão não foi gerado, ele foi criado. Adão e Eva foram os únicos seres humanos que não foram gerados de uma madre, e sim foram criados pelas mãos do próprio Deus. Ou seja, eles foram criados, eles não tinham umbigo. Quem somente tem umbigo é aquele que é gerado. Ou seja, como Adão e Eva não foram gerados, como eles foram criados, eles não possuíam umbigo. O primeiro ser humano da Terra a possuir um umbigo, de acordo com a Bíblia, foi Caim, que foi o primeiro homem a ter o umbigo. Então, para resumir aqui, quem foi criado não tem umbigo, quem é gerado tem umbigo. Então, respondendo a pergunta, Adão não tinha umbigo. Muito bem, meus caros e amigos e irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse é apenas o primeiro vídeo de uma série onde eu vou estar trazendo aqui no canal da genealogia pré-diluviana. Neste vídeo aprendemos um pouco sobre Adão, mas no próximo vídeo aprenderemos mais sobre Sete, o seu filho, e assim por diante até chegar a Noé. Por isso eu peço que você se inscreva nesse canal, que você também deixe seu like, também deixe seu apoio, seu comentário, e também compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que nós tenhamos mais incentivo para trazer mais assuntos da Palavra de Deus. A nos demais é isso, meus irmãos. Eu agradeço você ter assistido até aqui, muito obrigado, e que você vai continuar sendo essa pessoa abençoada de Deus, que você vai continuar sendo esse servo temente a Deus. Eu oro muito pela vida de todos vocês que assistem meus vídeos. Então, até o próximo vídeo e não esqueça, Jesus te ama.